Proposta de pacote para a educação, capital estrangeiro no setor aéreo e até mudanças por causa da Lei Candir. Se depender da pauta prevista, o plenário deve ter votações muito polêmicas e que vão exigir muita negociação. Quem está aqui para conversar com a gente é a repórter Dini Moraes, que acompanha as votações no plenário Ulisses Guimarães. Dini, com o fim das convenções partidárias e também aí a proximidade das eleições, será que há espaço para votar tudo isso? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Jaciene, é verdade, né? Todos os parlamentares e todos os políticos estão focados nas eleições. A gente lembra que faltam 2 meses praticamente, né, para as eleições. E na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, é o último dia para os partidos homologarem as chapas certinho lá no Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, começa a propaganda eleitoral gratuita e a busca de votos propriamente dita, né? Então, é uma coisa que dá muito trabalho, tomar todas essas decisões, ir atrás dos votos, enfim, dá muito trabalho. E o Congresso dá aquela esvaziada também, dá né, uma Jenny? esvaziada, obviamente, porque também vários dos parlamentares que estão aqui estão em busca de reeleição ou estão em busca de eleição para outros cargos. Esse é o foco dos próximos 2 meses. Mas aqui na Câmara tem agenda de votação, sim, tem uma pauta oficial, sim, e é uma pauta, inclusive, cheia. Para falar dela, vamos começar a ouvir o que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falou? A gente vai votar o projeto do turismo, tentar resolver a questão do capital estrangeiro para aviação, já que a empresa norueguesa já mostrou que há um espaço para as empresas de baixo custo no Brasil, eles querem entrar, acho que isso resolve o problema dela e de outras empresas que querem investir no setor aéreo brasileiro para reduzir o valor das passagens. Nós temos uma agenda de educação que está sendo coordenada pela deputada Dorinha e nós vamos começar a construir a votação do projeto que o governo encaminhou na segunda-feira sobre a taxação dos fundos exclusivos, porque já que é uma demanda do governo, é urgente, aumenta a arrecadação, não mexe em ativo real, só no rentismo, só em renda fixa. Nós também vamos dar uma prioridade, não para votar na semana que vem, mas para começar o debate desse tema que chegou no Congresso essa semana. Já pode ter até um consenso mais rápido, porque como já foi medida provisória e caducou, o debate já aconteceu, não é novidade para ninguém. Então nós vamos ver se a gente avança nesse debate, como houve um acordo do ministro do Guarda comigo de excluir os investimentos em ativo real, né, aquelas pessoas que de fato investem nas empresas, geram emprego no Brasil, eu acho que do jeito que está, eu acho que é correto. Não pode aquele que vive da especulação ter incentivo fiscal e o trabalhador comum, quando vai aplicar seu dinheiro, pagar imposto de renda. Então, pagar imposto. Então, o correto é que se possa ter uma taxação daquela parte que é da renda fixa. Aliás, não apenas nisso, acho que o governo deveria mandar também taxação para LCI e LCA. Eu acho que não dá mais para o rentismo ter incentivo de imposto no nosso país. Dini, vamos começar falando então desse projeto aí do capital estrangeiro nas companhias aéreas. O que ele muda exatamente? Olha, Jaciene, esse projeto, na verdade, é um grande projeto que muda a Lei Geral do Turismo. Traz diversas mudanças nesse setor, lembrando que é um setor bastante grande e, por exemplo, traz regras para a agência de turismo, como é que devem ser as diretrizes a serem seguidas no setor de turismo, muda também várias outras coisas e entre essas coisas está a revogação de um artigo que trata dessa liberação das concessões, né, quem está liberado a operar o serviço de transporte aéreo aqui no Brasil. Hoje, as empresas estrangeiros e empresas estrangeiras só podem ter 20% das ações com direito a voto. E esse projeto, ele tira essa limitação, ou seja, libera para 100% que companhias estrangeiras e estrangeiros operem aqui no Brasil sem essa limitação dos 20%. Isso, Jacine, é uma coisa que já vem sendo discutida e bastante discutida desde 2016, fez parte de uma medida provisória, chegou aqui no Congresso Nacional, os parlamentares aumentaram de 49%, que era um projeto, inclusive, do governo, que era para aumentar de 20% para 49%. Desses 49%, os parlamentares mudaram para 100%. Na hora que foi para a sanção presidencial, a presidente Dilma vetou. Ou seja, voltou para os 20%. E desde 2016,
tá aí essa discussão. Né? Vai para 100%, vai para 50%, fica nos 20%, enfim, essa é uma das polêmicas. Mas esse projeto também tem outras, viu? Ele tem, por exemplo, algumas outras questões, por exemplo, fala da questão, acaba com a quarentena de 3 anos de quem faz parte de direção de partido político ou trabalha em campanha eleitoral, para que essa pessoa possa ocupar um cargo no conselho administrativo ou na diretoria de empresas públicas. Hoje existe essa quarentena de 3 anos e esse projeto acaba também Ou seja, com uma isso. proposta que trata aí do setor de turismo, mas tem aí outros pontos importantes que foram incluídos aí nessa proposta, Exato, né? exato. O substitutivo do deputado Paulo Aze é bastante amplo e tem vários pontos de discordância isso aí, né? Então, por isso que ele está sendo bastante negociado para que seja viável a votação de fato nele no plenário, Jacine. Agora, Dini, com relação às propostas de educação, né? O que a gente pode falar aí sobre esse pacote, né, de propostas? Esse pacote pode ter uma aprovação mais fácil, por incrível que pareça, apesar de serem mais propostas. Por quê? Porque essas propostas elas foram negociadas entre os partidos, elas vêm sendo negociadas entre os partidos, elas, apesar de precisarem, né, de uma autorização do plenário, a chamada urgência, né, para que de fato elas sejam votadas. Mas aí, por exemplo, né, entre esses projetos aí, tem um projeto que obriga que o Conselho Tutelar fique sabendo quando uma criança falta mais de 30% das aulas, mas tem vários outros, tem uns que tratam de alimentação escolar, que tratam de assistência estudantil. Ou seja, enfim, essas propostas têm mais chances, então, de serem votadas, né? Tem porque, por causa dessa negociação prévia que houve entre os partidos, né, para poder essas pautas sejam, digamos assim, elas foram eleitas entre os parlamentares que fizeram parte dos partidos, né, que fizeram parte dessa negociação aí para que elas chegassem até a pauta. Agora, outro assunto também que tem sido negociado aí pelos deputados, Gini, são mudanças na Lei Candir, né? Isso também está na pauta, né? Não na pauta oficial, mas pode chegar entrar. lá. Por quê? Porque, gente, isso também é um rolo antigo já, que o Congresso ele tem um prazo para definir essas regras de compensação aos estados. Mas antes de eu explicar, vamos ouvir o que o líder do PT, o deputado Paulo Pimenta, falou para a gente? O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a União é devedora, que a União deve pagar aos estados todo esse montante de recursos que os estados deixaram de arrecadar em função da desoneração das exportações. E o Supremo Tribunal Federal definiu um prazo de 1 ano para que o Congresso Nacional definisse a maneira como este pagamento deverá ser feito e como deverá funcionar a partir de agora esta compensação tributária para os estados. E esse prazo está se esgotando. Portanto, já há decisão do STF e a decisão do STF também definiu um prazo. E esse prazo será agora, no mês de agosto. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. A Lei Candir, na verdade, ela isenta, né, produtos primários e semi-elaborados e serviços na hora deles serem exportados. O que isso significa? Que os estados onde é feita essa exportação, que o produto sai daqui e vai para o exterior, os estados deixam de arrecadar ICMS. E isso é uma perda grande. Para você ter uma ideia, o deputado falou ali, isso vem desde 96, é uma negociação, que o STF deu o prazo, mas de 96 até 2006, as perdas dos estados estimada é cerca de 500 bilhões de reais. Até ultrapassa isso daí. São cerca de 40 bilhões de reais por ano que os estados perdem e o governo, nessa negociação, o governo quer pagar 4 bilhões por ano e os estados querem 40. Então, tem aí uma divergência enorme de números que esse projeto quer suprir. O que o Congresso tem que fazer? Ele tem que determinar regras para que os estados sejam compensados dessas perdas, certo? Houve uma comissão de deputados e senadores para definir essas regras, ela terminou em maio, tem aí um projeto de lei que foi aprovado lá na comissão especial, só que esse projeto de lei ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado. E como há essa grande divergência entre o que o governo diz que pode pagar e o que os estados querem pagar, essa polêmica... É difícil avançar, né, Dini? Exato, essa polêmica é difícil. O presidente Rodrigo Maia chegou a falar sobre isso, falou que é realmente urgente, há realmente a intenção de se votar isso, mas é preciso sentar e negociar esses pontos que realmente estão tão difíceis, principalmente porque o
governo não tem caixa para fazer, para pagar tudo isso, né? Não tem. Repor essas perdas, Não né? tem, é. Agora, Dini, com relação à medida provisória, são 21 em tramitação, né? Já são 21 em tramitação no Congresso todo, só que dessas 21, 10 perdem a validade até dias depois da eleição. Então, qual é a intenção? É se votar essas medidas provisórias que têm o prazo mais apertado. Lembrando, tá, gente? Aqui na Câmara, a gente vai ter essa semana de votação, a semana que vem e depois uma semana no início de setembro. O resto do período, os parlamentares vão estar liberados para fazer as campanhas nos estados, certo? Então, nessas 3 semanas, a ideia é votar medidas provisórias que o governo considere importantes, que são consideradas importantes, e para que elas não percam a força de lei, né? Lembrando, uma medida provisória, para ela não perder a validade dela, ela precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado até o prazo final dela. Então, essas 10 estão com a corda no pescoço, né? Aí tem algumas que foram eleitas já como prioridade. Entre elas, as primeiras da fila aí, são aquelas medidas provisórias que tratam dos acordos que foram feitos entre o governo e os caminhoneiros para dar fim àquela paralisação que aconteceu em maio, né? Tá certo, Dini. Vamos acompanhar tudo aqui no Jornal da Câmara. Vamos sim. Muito obrigada pela sua participação. Até mais, gente. Boa semana a todos.